Oi, gente, tudo bem? Hoje é sábado, 19h35, 20h35, em Brasília, 8h35 da manhã no Japão. E eu trago 2 livros, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Rumo a 3 capas a mais. Eu sou Melissa, sou neurodivergente, cristã, uma pensadora. Triunfo de Pedro Estrela e Frases para Guardar, tá? De Marcel Sotomayor. A frase hoje é do Mark Twain. Um homem não pode se sentir confortável sem sua própria aprovação. E Henry David Thoreau, o que um homem pensa de si, eis o que determina ou pelo menos indica o seu destino. Ou seja, você está se sentindo confortável e tem aprovado isso, que eu não sei o que é. Isso. Você sente um certo conforto e você aprova, o que eu não sei. Você pensa algo de si e esse algo de si está determinando o seu destino, mesmo que você não saiba disso. Um homem não pode se sentir confortável sem sua própria aprovação. E tem outra, na verdade, a primeira vez que eu li essa frase, eu pensei o seguinte, que um homem, deixa eu ver se eu consigo montar a frase, não pode se sentir confortável sem a sua aprovação. Quer dizer, uma pessoa, uma outra pessoa que se sente confortável só diante da sua aprovação, mesmo que a sua aprovação seja o silêncio. Sabe uma pessoa espaçosa que vai entrando? Isso. E você aprova, vai aprovando, nem que seja de forma silenciosa. Entendeu? Ou você vai entrando, porque outra pessoa aprova, talvez de forma silenciosa. E aí, esse triunfo hoje é sobre a armadura espiritual, tá? O primeiro falou sobre a verdade. Agora que você tem a verdade, talvez Deus tenha te dito nos últimos dias de forma bem dolorosa, essa é a verdade. Você precisa admitir isso, você precisa olhar para isso, você precisa curar isso, você precisa se desfazer disso, você precisa mudar, ou você precisa permanecer, não sei, que Deus te disse alguma coisa. Uma verdade, né? Conhecerás a verdade vos libertará. E você foi liberto, ou você, como ainda não aceitou a verdade, não foi liberto ainda. Mas está a ponto disso. Mesmo assim, não posso esperar, sigo para a segunda. Que a primeira foi o cinturão da verdade. A segunda é a couraça da justiça. Estai, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. Que é esse: eu estou à vontade nessa situação, estou confortável, eu me aprovo. Ou existe alguém que está confortável e eu aprovo essa pessoa. Mas isso é justo? E a couraça da justiça vem questionar: isso é justo? E porque isso está determinando o seu futuro, né? Ou porque alguém está se sentindo muito à vontade, ou é você que está se sentindo muito à vontade. É uma situação de aprovação, de
tá muito confortável, sabe? E aí a pergunta que Deus faz é: isso é justo? A couraça da justiça se refere à sua justificação diante de Deus. E a verdade é que você não seria páreo para o diabo se não tivesse uma posição de justiça diante dele. Contudo, lembre-se, a justiça não é o que fazemos, mas é um presente que recebemos totalmente baseado no que Cristo fez. Então, aqui ele fala que a justiça não é o que a gente faz. Eu venho trazer uma visão diferente. Eu acredito na couraça da justiça, mas é uma couraça que você tem que fazer jus a ela. Você tem que se comportar assim como Jesus se comportava, não acreditando que você tem como se você tivesse um sangue, né, de uma linhagem e você pudesse fazer as mesmas coisas que o seu inimigo faz. E aí tá tudo bem, porque você tem o sangue que te salva. Ou, já que você é batizado, você é salvo, você pode fazer tudo que o seu inimigo faz, porque tá tudo bem, porque você está com esse cinturão da justiça. E porque você usa uma camiseta escrita Jesus, você está salvo. Não, não está. Se você não fizer jus, entendeu? Então, se eu não acredito como o autor desse livro, essa couraça você precisa fazer jus a ela. Sim, você precisa fazer alguma coisa. Aqui, para mim, a justiça não é o que fazemos, não. A justiça é o que fazemos. Porque Jesus disse: esteve no meu caminho, conheceu tudo sobre mim. Ou seja, se considerou salvo, mas não fez a vontade do meu Pai. Aparta-te de mim. Então, não adianta se considerar salvo. Tem que fazer. Tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente seja justo. Mas essa justiça é pelo amor, tá? Aqui ele fala do Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É uma justiça de reabilitação. Não é a justiça de condenação, porque a justiça de condenação, ela é de Satanás. O lugar de condenação é o inferno. Não é a terra. A terra é um lugar de ir atrás das pessoas para que elas se arrependam, para que elas conheçam, né, esse Evangelho da Paz, para que elas se convertam, para que elas conheçam Jesus, para que elas conheçam que elas, em seus pecados, elas estão presas e não livres, como Satanás diz para elas, que Deus é que aprisiona elas, Deus é que proíbe, Deus é que é o chato, entendeu? E que para que elas tenham tempo de se arrepender e de serem reabilitadas, perdoadas e reabilitadas. Diminuir a carga delas. Outro dia eu abri para mim uma palavra e saiu uma passagem, uma parábola de Jesus, que ele conta, agora eu não vou lembrar bem, deixa eu ver aqui se eu consigo, qual que é a parábola. Ele conta de um funcionário, né, que ele sai perdoando dívidas. Ele não perdoa a dívida inteira, mas ele diz, por exemplo, quanto você deve para mim? R$1.000? Escreve aí que você me deve R$100. Sabe, ele sai anotando no caderninho dele
ou do patrão dele, na verdade. Ele sai perdoando as dívidas que nem são dele. Alguém que deve pro patrão dele. Daí pensa que, nossa, que mentalidade é essa? Porque geralmente não, a gente acrescenta juros, né? Você me deve e passado um mês, você vai me dever mais e mais. E na nossa cabeça, como Deus tem me falado, Lucas 18, né? Que a gente tem causas com Deus, né? Que só Ele vai responder com insistência. E quando Ele responder, Ele quer fazer o bem pra gente. Ele não quer necessariamente fazer o mal ao nosso inimigo. Entendeu? Então, quando Ele anotar na caderneta, não que o seu inimigo não vai pagar nada, mas Ele vai dizer quanto que o teu inimigo te prejudicou. R$1.000, R$1.000.000, 100 mil reais, anota aí que ele te deve R$50 só. R$1. É difícil, a mentalidade de Deus, ela não dá para entender, entendeu? É um amor muito grande e que faz você mesmo ficar feliz do teu inimigo não ter que pagar tudo que ele te deve. Porque o que Deus quer mesmo que o teu inimigo pague é o arrependimento e a própria reconstrução dele, que é muito mais caro para ele e muito mais difícil para o teu inimigo se arrepender e se reconstruir do que te pagar, do que sofrer, entendeu? É muito mais fácil para alguém sofrer e nunca se arrepender do que se arrepender e se deixar ser reconstruído para Deus, por Deus, para ser feliz. Então, essa armadura da justiça, ela não tem mentalidade humana, ela tem que ter mentalidade divina, e a gente tem participação. Mais uma vez, Deus quer fazer justiça. Lucas 18. Ele é o Deus da verdade, sabe? Se tem o cinturão da verdade em nós, muito mais em Deus, que Deus é a própria verdade, que vê tudo. E você, antes que soubesse da verdade, ele já sabia. Antes que a verdade existisse, quando a gente tem ideia no pensamento, quando o teu inimigo teve a ideia de fazer algo contra você, Deus já sabia. Antes que ele fizesse. E já sabia da tendência também do teu inimigo. Então, ou da tua tendência como inimigo, enfim. E Deus Ele quer reconstrução e não sofrimento. Eu ando falando para vocês sobre... Uau! Isso vai ajudar bastante, quer ver? A cultura do sofrimento, a cultura do sacrifício, que Deus gosta que as pessoas sofram, tem que sofrer, tem que pagar. Não, Deus não quer isso. A gente nunca quer que o filho da gente sofra. A gente quer que ele confesse e seja feliz, sabe? E aí, quer ver? Eu vou trazer Augusto Cury, mestre do amor. Os fariseus foram radicais, achavam que estavam prestando culto a Deus quando mataram Jesus. Eu achei isso, uau, incrível. Os fariseus foram radicais. Então,
Esse cinturão da justiça que a gente coloca não é como muita gente tem colocado e orado, como todo mundo, né, já desejou, quero justiça, tem que pagar, não é assim. Então, nós não somos fariseus, nós somos cristãos. Se você não é, te convido a conhecer Jesus. Então, os fariseus, eles mataram Jesus como um culto a Deus. Assim eles faziam quando eles promoviam os apedrejamentos. Assim foi feito nas cruzadas, né? Se considerando que os árabes, que os muçulmanos eram inimigos, né? Assim foi feito na fogueira santa, né? E a gente, quando usa esse cinturão da justiça, querendo cobrar juros do que as pessoas nos fizeram de mal, querendo que o nosso inimigo sofra e não que ele seja reabilitado, reconstruído, liberto, nós estamos matando Jesus. Entendeu? Isso a gente tem que se cobrar o tempo inteiro. Aplaca a ira, coloca amor no meu coração, sabe? Por essa pessoa. Me faz ser amor. Me ajuda a orar pelo bem do meu inimigo, orai pelos vossos inimigos. Perdoai os vossos inimigos, fazei bem aos vossos inimigos. Porque é que Deus servimos, né? O Deus do ódio, o Deus que ama o sofrimento, que se alegra com o sofrimento, não. E quando você tem 2 filhos e eles começam a brigar entre si, mesmo você sabendo quem está certo e quem está errado, o que você quer? Que eles façam as pazes. E aquele que está errado peça desculpa e aprenda com o erro. E não que seja condenado, que não que seja humilhado, entendeu? O diabo, ele quer humilhar as pessoas, destruir as pessoas, as famílias, o emocional, para que as pessoas nunca mais se levantem, para que sejam condenadas, canceladas, de forma bem hipócrita, né? Porque ele é o pior de todos. Se alguém tem que ser cancelado, é ele, né? Ele é assassino, ele é invejoso. E nós não podemos nos assemelhar a ele. Então a gente tem que estar pronto para sermos justos em nossas medidas, sem mentir, né? Porque primeiro é a verdade, porque sem a verdade não se tem justiça. Sem a verdade não se tem amor, não se tem nada. Sem verdade é tudo de mentirinha, entendeu? Imagina que você passasse a sua vida inteira comendo só alimentos artificiais, sabe? Alimentos industrializados que imitassem uma banana, um mamão, uma abóbora. Em pouco tempo morreria. Então, sem verdade, agora tem 2 cobranças na justiça, né?
é você ser sincero com as pessoas, verdadeiro, tentar ser justo nas suas medidas, cumprir as suas palavras, ponderar sobre as suas atitudes. E por um outro lado perdoar as pessoas e desejar o bem, desejar que elas paguem o mínimo possível, porque também não pagar nada eu acho que é impossível, mas que elas paguem o mínimo possível, porque é isso que Jesus mostra nessa parábola. Há um abatimento da conta. A partir do momento que você se arrepende, a sua conta eu creio, grandemente abatida. Tipo, você tá devendo R$1 bilhão, você fala assim, R$1 aí, paga. Tá bom. Porque o duro é quando as coisas são muito silenciosas, né? Quando você fecha os olhos para sempre, você acorda lá no inferno. Esse eu acho que é o pior tipo. É como uma doença silenciosa, sabe? Quando a pessoa descobre só no... a piadinha, isso mesmo. Tem uma piadinha que eu vou encerrar esse áudio aqui com vocês, com uma piada. Cadê? Esse é o pior tipo de situação, de vida, de pecado, quando Deus não dá o alerta porque Deus dá alerta através de várias coisas, inclusive a dor. Isso é muito bom, porque evita que a gente vá um passe livre para o inferno, né? Então a gente repensa aqui. Quer ver? Um sujeito foi ao médico ver por que estava tendo dores de cabeça tão fortes. O médico submeteu-o a exames e depois de algumas horas informou: tenho péssimas notícias, seu estado é terminal. Oh não, choramingou o homem. Quanto tempo tenho? 10, começou o médico. 10 o quê? Interrompeu o paciente. Dias, meses, anos? 9, continuou o médico. 8, 7, 6. Então é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.